Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 22. E abra aí a sua Bíblia. Depois que você achar, você marque, abra, começa de trás para frente, fica mais fácil. Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia. Nós vamos ler apenas 5 versículos e vamos clamar para que Deus possa nos instruir e nos falar através dessa palavra nessa noite. Achou? Amém? Irmãos, Apocalipse, ele é um livro um tanto complicado de se entender porque ele não usa uma forma literária comum, ok? Ele é um livro carregado de palavras difíceis, mas também carregado de entrelinhas. Ou então a gente costuma dizer que ele também usa muitas metáforas, ou também ele é falando teologicamente, é uma linguagem escatológica. O que é escatologia, pastor? É aquilo que vai falar das coisas que vão acontecer ainda no mundo espiritual. É uma linguagem que fala a respeito do céu, da terra, do mar, mas de maneira diferente, né? Então ele usa muita numerologia, muitas coisas difíceis de tu conseguir entender o que o autor está querendo falar. Ele também é conhecido como o livro da revelação, né? Todos os outros livros da palavra de Deus, exceto Apocalipse, foram feitos pesquisas para escrever, ou foram um testemunho das pessoas que viveram o que estão escrevendo. E Apocalipse não. Apocalipse, João está recebendo uma revelação, ele está recebendo uma visão que não vem dele, vem do anjo, vem do Senhor, vem direto do trono de Deus. Então, às vezes, para ele transformar isso em palavras, ficava mais difícil, mas ele ia escrevendo o que o anjo capacitava ele para escrever. E entre esses revelação, escrever e tornar isso livro, muitas vezes ele tentou adorar o anjo, e o anjo disse: que isso, cara, que tu está fazendo? Fica em pé, eu sou servo igual você, só estou te mostrando as coisas que hão de acontecer. Outra coisa importante para a gente falar é que muitas coisas que estão em Apocalipse já se cumpriram, muitas coisas que estão em Apocalipse estão se cumprindo hoje, e muitas coisas que estão no Apocalipse também vão se cumprir no futuro, ok? Então, assim, juntando isso tudo que eu falei, que a sua cabeça já deve estar quase dando um nó, dá para entender a complexidade de tu ler o livro de Apocalipse. Eu quero transformar isso numa simplicidade, numa mensagem de esperança para a sua vida. A esperança da Nova Jerusalém. Quem veio no culto de Natal semana passada, nós fizemos a mensagem com base em Apocalipse 21. E a gente falou que o tema da mensagem já está no YouTube, se você não viu, é uma esperança chamada Natal. Jesus ter nascido, vivido, morreu e ressuscitou por nós, nos traz uma esperança. E qual é a esperança? É a vida eterna. Mas aonde que vai acontecer a vida eterna? No novo céu e na nova terra. Apocalipse capítulo 21 vai dizer isso. E hoje no Apocalipse 22 eu quero continuar nessa mensagem sobre esperança. Eu quero finalizar o ano da nossa igreja falando sobre a esperança da igreja. Logo, eu até estava orando ali com o pessoal do louvor antes da gente começar. É comum chegar no final de ano, as pessoas que são mais organizadas, elas fazem um retrospecto, né, para ver como é que foi o ano de 2019 e já começam a projetar o 2020. Nós, cristãos, não pulamos 7 ondas no mar, não fazemos promessa nenhuma, a gente faz projetos para as nossas vidas. E a gente começa a planejar, então, o ano de 2020. E quando eu estava pensando e preparando essa palavra, algo que veio muito forte no meu coração foi: Senhor, que o projeto dos teus filhos seja a eternidade ao lado de Jesus. Esse é o melhor projeto que um ser humano pode fazer. Porque se você botar esse como número 1 na sua lista de projeto, Senhor, eu quero com todas as minhas forças, todos os dias de 2020, estar mais próximo do Senhor e mais preparado quando o Senhor voltar. Se esse for o número 1 da sua lista, meus irmãos,
todo o resto é mais fácil de completar. Porque você vai estar sendo guiado por aquele que é Senhor de todo o universo. Aquele que conhece não só o ontem e o hoje, ele também conhece e já preparou o amanhã, que você não conhece. Então imagina ser instruído por um treinador, por um professor, que já conhece todos os seus dias, até o último dia que você vai pisar nessa terra. Você teria confiança de seguir as palavras dessa pessoa? Então é esse projeto que você precisa fazer. Andar no caminho do Senhor, que vai te levar para cá. Olha só, Apocalipse 22, verso 1. Então o anjo me mostrou. O que ele mostrou? O rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá noite, não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz de sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, revela para nós a Tua palavra, Senhor. Revela, Senhor, ao ponto de nós sairmos daqui, Senhor, mais edificados como igreja do Senhor. Mais certos, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E mais confiante no Senhor e no Teu projeto para os dias que nós ainda temos nessa terra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos revele, Senhor, e que saiamos daqui esclarecidos pela Tua revelação, Espírito Santo. Fala conosco agora, é o meu clamor, o meu pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeira coisa interessante, Apocalipse 21 a gente leu e disse que a noiva do cavaleiro de branco, que é o capítulo 19, se encontra nos ares, que é a igreja subindo, os mortos que morreram em Cristo vão se encontrar todos no céu. E aí no Apocalipse 21, João está vendo então agora a nova Jerusalém descendo para o novo céu e a nova terra que Deus fez. Ou seja, essa terra que nós conhecemos não vai mais existir, o céu que nós conhecemos não vai existir, mas Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra, e aí é tudo aquilo que a gente já falou semana passada. E o que vai acontecer com esse novo céu e nova terra? A nova Jerusalém, a cidade santa, vai descer e vai habitar a terra e o novo céu. E uma coisa interessante é que quando João começa a sua visão, se você for ler Apocalipse capítulo 5, você vai ver que ele tem a visão do trono de Deus e do Cordeiro. E o trono de Deus e do Cordeiro na visão do capítulo 5 está onde? No céu. Está onde o ser humano ainda não pode chegar. Mas agora, na nova Jerusalém que já desceu, no novo céu e na nova terra, ele diz que o trono de Deus está onde? Na nova terra. O trono de Deus agora está na terra, só que não essa, na nova terra e no novo céu. Então a primeira coisa interessante é que quando a gente lê a palavra trono aí, por exemplo, então o anjo me mostrou um rio de água claro que descia do trono de Deus e do Cordeiro. Trono significa autoridade plena, ou seja, aquele que tem poder sobre tudo e todos hoje, vai habitar a terra que a igreja vai morar depois da ressurreição. Ele estará. Agora, tem algumas coisas que nós precisamos entender, que vão acontecer neste lugar que nós vamos morar. E essa é a mensagem de esperança que eu quero trazer para você nessa noite. Por quê? Porque é uma mensagem de esperança, irmãos. Porque quando nós paramos para pensar na nossa vida aqui na terra,
as coisas não são como nós gostaríamos. Não é verdade? Aqui na terra, irmãos, a gente está caminhando para a morte. Quem gosta de receber um diagnóstico? Você tem mais 2 meses de vida na terra. Você já conheceu alguém que recebeu esse diagnóstico? Eu já conheci uma pessoa. E sabe como é que a pessoa vive? Ela vive em desespero. Porque ela fica contando os dias até a sua morte chegar. E tem muitos que receberam dos médicos a sentença de 2 meses e já estão há 10 anos. A questão é que nós ainda vivemos aqui numa terra com o pânico da morte. Ninguém quer morrer. E eu tenho uma tese para isso. Sabe por que nós não gostamos da morte, irmãos? Porque Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou para a vida. E olha que maravilhoso, que vida. Olha o verso 1 do capítulo 22. Havia um rio da água da vida, que fluía, ele era claro como cristal, e fluía do trono de Deus. O que é este rio de água viva que está correndo do trono de Deus para as nações que estão no novo céu e na nova terra, que é a Nova Jerusalém? Quando você lê rio de água viva na igreja, na palavra de Deus, você vai ver que é o fundamento básico para a existência de vida. Lembra quando Deus cria a terra e o céu que nós conhecemos, ele cria um jardim e ele coloca neste jardim um homem, ele forma um homem nesse jardim. E se você for ler Gênesis capítulo 2, você vai ver que existia quantos rios que saíam do Éden? 4. E o texto lá de Gênesis vai dizer que esses rios regavam a terra. E é desses rios que existia, que era a capacidade de ter existência de vida na terra. Ou seja, eram oásis. A gente estava lá em casa conversando, eu acho que era com o Ricardo, a gente estava falando sobre o nosso planeta. E eu perguntei para ele, quantos % de água existe no mundo? Em torno de 70%. Certo? Quantos % de água existe no corpo humano? Em torno de 70% é líquido. A gente pode ficar sem comer, mas sem beber a gente não consegue. Porque a água é um princípio básico para a existência da vida. Agora, aqui na visão de João, essa água fluía da onde? Do trono daquele que tem poder pleno. E esse rio de água viva agora corre por essas cidades. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Que aonde nós habitaremos depois desta terra, vai ser um lugar que a vida é plena perfeitamente. Porque a água que vai nos alimentar, ou seja, que vai fazer com que a nossa existência permaneça, ela brota não mais agora da chuva, dos mares, e nem daquilo que nós precisamos para viver. Ela brota diretamente do trono de Deus. Isso é maravilhoso, porque quando a gente pensa em abundância de vida plena, é porque a gente não vai ter mais necessidade nenhuma para existir, que não somente Deus. Você já parou para pensar nisso? A gente vai habitar uma nova terra, e a gente já falou semana passada que se é nova terra, a gente vai ter um corpo nessa nova terra, só que agora é um corpo que não morre mais, que é um corpo que precisa de sustento. Hoje, para você ter o sustento, você tem que trabalhar ou não? Bastante. Se você não trabalha, você não come, não é assim que funciona hoje? Existe um mundo que é competitivo hoje, sim ou não? Como que funciona a distribuição das rendas no mundo que nós vivemos? É desigual ou é igual? Nós vivemos num mundo hoje que para a gente existir não é fácil. Para a gente simplesmente existir já é um trabalho danado. Agora, para onde nós estamos indo? Vai existir o trono, e do trono vai fluir um rio da água da vida.
que vai ser o suprimento eterno para a nossa existência. Quer um lugar melhor que esse? Eu fiquei pensando o que eu posso pensar. Quando eu abro o meu computador, tem uma proteção de tela, que são 2 montanhas enormes e um lago enorme, assim, que parece um espelho de água com uma cachoeira no final, assim. Qual é o sonho da pessoa que mora no interior? Ver o mar. A minha mãe, o sonho dela, que morava lá em Bom Princípio, nos interior do Rio Grande do Sul. O sonho dela era, um dia eu vou morar na praia. 1999, dia 19 de janeiro, a gente começou a morar no Campeche, na praia. Demorou um tempo, mas ela viu a praia, ela quer ver a água. Quando a gente vê a água, chega a dar um... Você já comeu aquela pizza de calabresa? Lá por umas 9 horas da noite. E aí você vai dormir. E acorda por umas 4 da manhã, mais ou menos. Louco de sede. A boca seca. Parece que tu vai ser consumido daquela secura. E aí você vai na geladeira, abre, as crianças deixaram tudo fora da geladeira, as garrafas secas. É só lá na minha casa que acontece isso, não? Aí você vai na água da torneira mesmo, aquela água meia quente, meia morna, meia não sei o que, e toma, e aquela água mesmo assim vai descendo, mas se tu acha aquela meia garrafa geladinha, é bom, não é? Porque a gente precisa de água para viver. Imagina, a água é de graça hoje, não? É ou não é? Esses tempos as crianças estavam brincando ali no banheiro de trás, num culto de ceia, depois do culto de ceia elas estavam brincando de pegar a água da torneirinha do banheiro e jogar uma na outra. Resumindo, os pais disseram, vamos fulano, deixaram a torneira aberta. 2 dias correndo a água da torneira direto lá atrás. Sabe quanto que deu a fatura? R$680. A água é caríssima. A água é caro. Por quê? Porque a gente precisa dela para viver. Pode faltar luz na tua casa, mas se falta água, não é assim? Sem luz a gente se vira, acende uma lanterna. Agora, se falta água, primeiro tu não tem como tomar banho. Alguns vão agradecer, principalmente os adolescentes. Sem banho. Não tem água para cozinhar. Já imaginou cozinhar sem água? Já imaginou ter que usar o banheiro e não ter água para mandar a sujeira embora? Vai ter que voltar ao sistema de patente. A gente precisa de água para tudo hoje. E diz que no lugar que nós vamos morar, vai ter abundância de água viva para a eternidade. O nosso sustento vai estar disponível eternamente, que é o próprio Deus que nos sustenta. Abundância de vida, riqueza de água. João, capítulo 7, verso 38 e 39, vai dizer que do nosso interior fluirão rios de água viva. Quando? Quando o Espírito Santo entrar dentro de nós. Então olha só que legal o que João está vendo. Ele está vendo a cidade santa, o trono, e quem está no trono? Deus, o Cordeiro e o Espírito Santo fluindo para regar a cidade santa. É a ação da Trindade para a existência da vida da igreja que vai viver na Nova Jerusalém. Deus vai ser perfeitamente o suficiente para a nossa existência lá. Quer lugar melhor que esse? Que tu não precisa trabalhar para ter sustento. Eu imagino, eu fico viajando, vai ser um novo céu e nova terra. Tudo que é bom aqui, eu acho que vai acontecer lá. Tem um monte de gente que acha que no novo céu e nova terra a gente vai ficar sentado na nuvem. Eu já falei que deve ser um negócio tedioso sentar na nuvem. Tudo branco, aquele ventinho batendo, irmão, aquele ventinho chega às 9 horas da noite, está gelado, já não é bom mais. Aí tu quer uma coberta quentinha para dormir. A gente não vai sentar na nuvem. Tem gente que acha que o céu dela vai ser embaixo de uma figueira com balanço andando assim, né? Vendo aqueles lírios do campo. Irmãos, o céu vai ser novo céu e nova terra. Nós vamos ter corpos, só que agora não vamos mais morrer. Nós vamos ser plenamente sustentados pelo nosso Deus.
Ele é a água da vida. É a Trindade Santa agindo. Segunda coisa, então a primeira coisa é que o lugar que nós estamos indo, a esperança é que é vida em abundância. A segunda está nos versos 2 e 3. No meio da rua principal estava a árvore da vida. Essa árvore da vida estava onde também, irmãos? Lá no Éden. E é por causa dela que Deus tirou Adão e Eva de lá. Lembra que ele disse, vamos tirar ele daqui, por quê? Porque daqui a pouco ele vai comer da árvore da vida. Deus tirou ele de lá por causa dessa árvore aqui. O que vai ter lá na nossa cidade, para onde a gente está indo? Vi no meio da rua, ou seja, tem algumas traduções que diz na praça principal. Né? O que tem lá? Esse rio fluía e de um lado e do outro tinha árvore. O que essa árvore fazia, irmãos? Dava fruto 12 vezes por ano. Aí se tu for levar o pé da letra isso aqui, tu vai dizer assim, bom, 12 meses significa que no céu e na nova terra, primeiro, vão ter meses e anos. Porque quando que está frutificando a árvore? 12 vezes um fruto por ano. Então vai ser ano, a gente vai contar anos lá também, 1 ano, 2 anos. Que mês está aí na terra? Aqui na terra está tal, no novo céu, na nova terra, agora a gente está em julho. Só que não vai ter mais variação de clima, porque vai ser perfeito. Já parou para pensar? E o que ele está querendo dizer então? Ele está dizendo que lá, olha só, as folhas dela servem para a cura das nações. O que eu quero me focar agora no que João está vendo, ele está vendo a água da vida correndo no meio, o trono estabelecido e agora a árvore da vida na margem deste rio, e essa árvore frutificava 12 vezes por ano. O que João está querendo dizer lá? Mais uma coisa que é o que nós vivemos e morremos por isso aqui, que tem a ver com a vida em abundância, que é o sustento diário. Eu anotei aqui, se tiver mercado no novo céu e na nova terra, a gente vai poder entrar, comprar de graça e não vai precisar pagar. Já imaginou um mercado assim? Vamos fazer o rancho do mês? Vamos. Você vai lá com seu carro e lembra que lá vai ser justiça plena, não vai ter maldade. Então você vai pegar o que é justo. Tu não vai dizer assim, eu vou pegar tudo e que se dane o outro fique sem. Você vai lá no Walmart, vai fazer a sua cesta, vai levar para sua casa e você vai desfrutar, você vai comer do bom e do melhor. Tu vai ter queijo gorgonzola, vai ter tudo de graça. Quando João está vendo uma árvore que frutifica 12 vezes por ano, ele está dizendo que nessa cidade que nós vamos morar, o sustento para os nossos corpos é provido pelo próprio Deus da medida certa. Não vai ser nem muito nem pouco. Não vai ter anorexia nem obesidade no céu. Olha que maravilha. As mulheres não vão precisar fazer dieta. Porque vai ser perfeito, você vai comer o necessário, o seu corpo não vai estar mais em desequilíbrio. Olha que lugar melhor, olha que lugar legal que a igreja vai estar. Não haverá maldição. Qual é a maldição? Tudo é pago. Quando eu era criança, meu pai ensinou uma coisa para mim: nem injeção na testa é de graça. Quem já ouviu essa expressão? Porque, irmãos, tudo que nós fazemos aqui na terra hoje precisa ser pago. Já parou para pensar nisso? O carro que tu compra não é teu. A casa que tu compra não é tua. A rua que tu anda, tu paga para andar nela. Tu já parou para pensar nisso? Tudo, a roupa que tu veste, tu tem que comprar. A comida que tu come, você tem que pagar. É um lugar que para a sua existência depende de você. João está vendo um lugar onde nós vamos existir como pessoas, mas para a nossa existência não vai depender de nós. É completamente dependência daquele que está sentado no trono. Então, que cidade maravilhosa é essa? Irmãos, não adianta querer se matar para ir para lá antes. Não funciona.
Se tu se matar querendo ir para novo céu e nova terra, pode ser que tu chegue em outro lugar, que é o versículo 8 e 9 do capítulo 21. Se você tiver curiosidade, leia ele. Não tem como abreviar, porque isso aqui, na cabeça de Deus, no capítulo 21, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, que isso já está concluído. João está vendo o que Deus já fez, que está pronto para a igreja entrar. Por isso que aquele que for fiel até o fim, herdará todas essas coisas. E por isso, eu não sou fiel a Jesus porque um dia eu vou morar num lugar desse. Eu sou fiel a Jesus primeiro que ele me salvou. Eu estava indo para o inferno e ele me trouxe a salvação. E de graça ele me deu a salvação, e de graça agora ele prepara um lugar desse que é maravilhoso, onde 12 vezes por ano eu vou ter sustento, vai ser pleno, nunca vai ter falta, não vai ter maldição de competitividade. Vai ser Deus nos suprindo plenamente todos os dias da nossa existência. E eu estou falando todos os dias porque João está vendo a cidade eterna, aonde não vai ter mais morte, aonde não vai mais acabar. Isso aqui vai ser eternamente acontecendo, isso aqui nas nossas vidas. Então, se está difícil, irmãos, aguenta mais um pouco, que Jesus está voltando. Ou então, se você está aí depois dos 70 anos, fica tranquilo que logo pode ser que o Senhor te chame para as moradas eternas. Não tenha pressa. Todo ser humano um dia vai bater as botas. Não tem. Não tem. Só Jesus ressuscitou eternamente, irmãos. E nós um dia vamos morrer. Mas quando a morte chegar, quando eu tiver no caixão, eu quero que seja igual o velório da irmã Maria. Cantando, adorando a Deus, porque ela dizia assim, pastor, no meu velório eu não quero ninguém chorando. Eu quero todo mundo rindo, porque eu vou estar nas moradas eternas. Então, o velório de crente tem que ser, e o meu mesmo tem que ser. Eu só falei para a Vanessa não me enterrar em pé, porque senão eu canso. Terceiro ensinamento. E esse aqui é o mais maravilhoso. Verso 4 e 5. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na sua testa. Tem gente que lê isso que diz, vai ter tatuagem no céu. Vai estar escrito o nome de Deus na testa. Não é isso, irmãos. E se for, vai ser de Deus. Imagina que legal. Porque para nós hoje, o cara que chega com uma tatuagem no rosto é anarquista, é maloqueiro, aquela coisa toda. No céu, se for assim, vai ser de Deus, porque é Ele que vai escrever o nome na nossa testa, então tá ok. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia. Por que ele fala luz de candeia aqui, irmão? Sabe o que é luz de candeia? É o lampião. Se o Apocalipse estava sendo escrito hoje, João ia dizer assim, e não vai precisar mais de hidrelétrica. Já imaginou? Que não vai precisar mais disso aqui que a gente está para ter luz? Por que não vai ter? E nem de sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. O que João está vendo? Que nesse lugar que nós vamos habitar eternamente quando partirmos daqui, por causa daquilo que Jesus fez por nós, nós vamos desfrutar da presença plena eternamente de Deus. O que é o termo vão ver face a face e o seu nome estará na sua testa? Ou seja, Deus em nós, nós em Deus e a plenitude de Deus vai ser vivida. Amém? Sabe o que é importante nisso tudo, irmãos? Porque tudo aquilo que você conhece hoje de religião tem uma busca. Qual é essa busca que eles querem? Que todas as religiões querem? Encontrar Deus. Eles querem estar próximo de Deus. Eles querem ter experiências com Deus. E João está dizendo que neste lugar que nós vamos ser habitados plenamente pela presença do Senhor.
A gente não vai ter mais nada de anseio assim, eu quero conhecer mais. Não, vai ser pleno. Hoje nós vemos como obscuro, hoje nós temos indícios. Por isso que é bom orar. Não é bom orar? Você já fez essa experiência? Está tudo dando ruim, daí tu para, dobra o joelho e começa a orar. Quando você ora aquele tempinho ali, 15 minutos, e sai da oração, você sai melhor ou pior da oração? Imagina, se a gente está aqui na carne, nesse mundo terrível que tem que pagar para tudo, e quando a gente para um pouquinho e ora, e consegue confiar em Deus, agora tu imagina vivendo eternamente, com a plenitude de Deus em você. O culto no céu vai ser constante e pleno. É isso que significa os 24 anciãos prostrados o tempo todo. Eles não ficam assim, fazendo aquilo que ele está falando. Significa que no céu, que é lá ainda, que vai descer para cá, vai acontecer adoração o tempo todo. O seu nome vai estar na sua testa, ou seja, nós vamos ter plenitude de Deus em nós. O culto vai ser perfeito. Reinarão para todo sempre. O que me diz isso? Por estar em Deus, nós vamos... O que é reinar, irmãos? Exercer autoridade. Nós vamos... Por quê? Porque é Deus em nós, nós em Deus. Nós vamos ter uma dinâmica de vida, de um exercício de autoridade. Para quando? O texto diz que para todo sempre. Agora ele não diz sobre quê. Agora eu sei que vai ser perfeito. A gente não vai exercer a autoridade agora por egoísmo ou por ambição. Ou seja, a gente não vai mais precisar pisar na cabeça do outro para crescer na empresa. Vai ser um lugar perfeito, porque a nossa vida vai desfrutar da plenitude de Deus. Essa é a nossa esperança. Este é o lugar que nós vamos morar. É isso que vai acontecer, essa é a dinâmica do reino. E olha o verso 6. O anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Quem que disse essas coisas? O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. João está dizendo, isso vai acontecer em breve. Isso vai acontecer antes do tempo que você espera. Sabe quando que aconteceu isso aqui para a igreja do primeiro século? Há 2000 anos atrás. Para eles, João estava pregando, os pregadores do primeiro século pregavam esse texto e diziam para a igreja, gente, vai ter esperança para as nossas vidas. O caos que nós estamos vivendo vai acabar. Deus já planejou um lugar perfeito e é para este lugar perfeito que nós estamos indo. Então, igreja, não apavore, não se desespere, porque o Deus que domina sobre todas as coisas já planejou tudo certo. Basta você crer, basta você ser fiel, basta você dizer, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor já preparou tudo para nós. Eu estou indo para lá, e você não está indo para lá porque você é mais bonito do que eu, ou do que a pessoa que está ao teu lado. Você não está indo para lá porque tu tem mais dinheiro, porque tu comprou mais terras aqui. Você está indo para lá porque Jesus conquistou este lugar para você. Essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança que eu quero que você vire o ano, dizendo, aconteça o que aconteceu, o lugar onde vou viver eternamente já está preparado. E é o próprio Deus que disse essas coisas. Disse, escreve essas coisas que é o Senhor Deus que está falando. Irmãos, para mim, não existe esperança melhor. Porque se já é bom viver na terra, mesmo com tudo isso de ruim, agora tu imagina eternamente num lugar desse? Com plenitude de Deus, com plenitude de sustento, com plenitude de vida. Não vai ter falta de nada. É para lá que eu quero ir. Amém?
Você quer ir para lá também? Que lugar bom, né? Por isso que a igreja do primeiro século orava, sabe como? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos esperando, porque lembra Paulo? Ele diz, olha, no que depende de mim, eu queria o quê? Partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas eu preciso estar aqui um pouco mais. Então, irmãos, quem consegue visualizar o céu, o rumo dele é para lá. Senhor, eu quero o céu, eu quero o céu, eu quero a tua glória. Por isso que os apóstolos, quando escrevem sobre as tribulações que a igreja está passando, ele diz, essa leve e momentânea tribulação. Irmãos, quando eu vejo essas notícias daqueles 11 missionários que perderam a cabeça lá no Oriente Médio, dá uma inveja, porque eles já estão lá. Já imaginou nisso? E foram por causa do nome de Jesus ainda. Não foi câncer, não foi um acidente de carro, foi porque eles andavam com a Bíblia na mão. Lógico, eu não estou dizendo que eu quero ser decapitado. Daqui a pouco entra um maluco aqui. Mas, irmãos, a esperança do crente é que está pronto já o lugar que nós vamos morar eternamente. E vai ser um lugar infinitamente melhor do que esse. E é para lá que eu quero ir. Amém, irmãos? Que essa seja a sua esperança também. Que a gente leia o Apocalipse entendendo o que Deus tem para nós. Isso aqui ainda não aconteceu para nós, irmãos. Isso é aquelas coisas que eu falei que estão dentro de Apocalipse que ainda não aconteceram. Mas uma coisa já aconteceu. O reino de Deus já está estabelecido, o trono de Deus já está estabelecido, Ele é quem governa, Ele é quem determina. Deus vai falar que Ele já está tudo pronto na cabeça dEle, só está esperando se cumprir algumas coisas para isso tudo acontecer. E essa é a minha esperança. Eu vivo hoje com a esperança da glória do Senhor, do novo céu e da nova terra. Amém, meus irmãos? Que essa seja a sua esperança também, essa seja a sua oração. E quando você estiver muito desanimado com a vida, dá uma lidinha em Apocalipse 21 e 22. E daí você vai dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor já conquistou isso por mim e é para lá que eu estou indo. Amém, meus irmãos?